Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Bom, eu gostaria de falar sobre a fé, essa fé que nos justifica. Nós somos justificados pela fé, assim diz a palavra de Deus, e não pelas obras, né? Gosto muito de falar sobre a lei e a fé, porque é algo que está muito presente na nossa vida, né? A lei, ela é presente em tudo, desde o momento em que a gente entra nessa terra até o último momento existe leis. Eu sempre falo assim para os meus filhos, ou a gente obedece ou a gente obedece, não tem como desobedecer, porque se você não obedece, você é chamado na justiça e ali você será punido. Então quer dizer, não tem como você desobedecer. Só que Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ser obedientes, obedecer por amor e não pela lei. Então hoje eu já não faço o bem porque a lei me diz que eu devo fazer o bem, mas eu faço o bem porque o amor que habita em mim faz com que eu obedeça. Essa é a diferença do crente que eu falo assim, daquele que tem Jesus na vida e da pessoa que não tem Jesus na vida. Então existe duas maneiras da gente viver nessa terra, ou pela lei ou pelo amor. É só essas duas maneiras que tem da gente viver aqui nessa terra. Pessoas que são obedientes à lei são pessoas inteligentes, porque elas obedecem à lei, elas vão ser bons cidadãos, vão ter um futuro bom, porque são pessoas que vão andar honestamente, são pessoas que não vão fazer mal a ninguém, vão ser bons funcionários, bons pais, boas mães. Então essas são as pessoas que decidem viver pela lei. São pessoas inteligentes. Eu tenho vizinhos aqui excelentes, bons pais, são pessoas ótimas. A gente pode conviver, são pessoas que nos respeitam, pessoas super educadas. Então essas pessoas são pessoas inteligentes, são pessoas que elas decidiram obedecer à lei, são pessoas que a polícia não vem na porta, são pessoas que talvez nem recebam multa, independente se nós somos crentes ou não, independente se nós temos Jesus ou não. Nós devemos andar pela lei, independente. Por quê? Porque nós devemos ser pessoas inteligentes. Porque andar pela lei vai nos garantir uma vida tranquila. Porque uma pessoa que anda fora da lei, que é desonesto, que mente, que trapaceia, que faz maldade com os outros, que prejudica os outros, ela não vai ter uma vida tranquila. Uma hora ou outra a conta vai chegar, a polícia vai bater na porta, uma hora ou outra ela vai viver a consequência dessas atitudes ruins dela. A pessoa inteligente, independente se ela tem Cristo ou não, independente se ela conhece Cristo ou não, ela tem que optar em andar correto, ela tem que ser honesta. Por quê? Para que ela tenha uma vida tranquila, para que ela viva bem, para que ela possa dormir tranquila, acordar tranquila. É triste falar que às vezes na igreja existem pessoas desonestas, existem pessoas que mentem, existe pessoa que trapaceia, prejudica as outras. Por quê? Porque isso não deveria existir nem no meio dos ímpios, ainda mais dentro da igreja. Agora vamos supor que nós somos essa pessoa perfeita, nós somos essa pessoa perfeita que anda aí pela lei, que faz tudo como a lei diz que nós devemos fazer. Nós não pegamos uma multa de trânsito, nunca recebemos nada, nenhuma cobrança na porta da nossa casa, porque tudo que a gente compra, a gente paga, a gente só gasta aquilo que a gente pode gastar, a gente só faz aquilo que nós podemos fazer, não interferimos no direito do outro, não prejudicamos ninguém. Vamos supor que nós somos essas pessoas, nós somos assim, perfeito, aquela vida perfeita. Paulo vai dizer assim que a vida dele, mediante a lei, era irrepreensível. Deus, ele vai falar assim para Pedro, existe um homem chamado Cornélio, vai lá, prega para ele. E Deus vai falar o quê? Deus vai falar que Cornélio era um homem justo, era um homem, Deus vai praticamente dizer que ele tinha uma vida irrepreensível. Então existem pessoas que não conhecem Jesus e têm uma vida irrepreensível. E vamos nos supor que nós tivéssemos essa vida irrepreensível. Isso não nos daria salvação.
porque isso é uma obrigação. Ter uma vida irrepreensível, andar em conformidade com a lei, isso é uma obrigação de todos, de todos. Nós não somos bons porque obedecemos a lei. É a mesma coisa de eu falar assim, nossa, meu filho merece um presente porque escova o dente. Ele tem a obrigação de escovar o dente. Ele merece presente porque tomou banho. Não, ele tem a obrigação de tomar banho. A iniquidade nesse tempo que a gente vive, ela é tão grande que quando a pessoa é boa, a gente fala, nossa, que pessoa boa. Mas não é obrigação. Nós temos obrigação de sermos pessoas honestas, de sermos pessoas que não prejudicam as outras. Essa é a nossa obrigação. Eu gosto dessa parte porque é isso que eu falo aqui em casa. Existem duas maneiras de você ser assim. Ou porque você é inteligente e optou em seguir a regra para que você tenha uma vida tranquila, ou você faz isso por amor. Aí tá a diferença. Nós não amamos o suficiente para vivermos isso por amor. Por isso que Cristo veio, pagou os nossos pecados, nos justificou e nos deu o seu Espírito. Porque a partir de agora, o seu Espírito que habita em nós escreve a lei de Deus em nossos corações e a partir de agora nós fazemos tudo por amor. Eu sou honesta porque eu amo a Deus, eu não prejudico meu irmão porque eu amo a Deus, eu não minto porque eu amo a Deus, então tudo agora é para a glória de Deus. Então antes seria para eu viver bem, agora é porque eu amo a Deus e porque eu amo meu irmão. Porque a lei é para isso, a lei é para que a gente possa viver em sociedade. Deus vai falar para Abraão, Abraão, sede perfeito. Quer dizer, tem uma vida irrepreensível, que as pessoas não têm o que falar de você. Toda palavra que Deus fala conosco tem que gerar transformação, tem que gerar mudança. Mas é uma mudança muito além de seguir a lei, porque seguir a lei até os meus vizinhos seguem. Entende? Ser pessoas boas até os meus vizinhos são. Não mentir até o meu vizinho não mente. Não prejudicar os outros, o meu vizinho não prejudica. Nós que somos cristãos, nós devemos exceder a lei. Nós devemos ir além da lei, entende? Paulo vai dizer assim, olha, será que eu vou ter que voltar a falar com vocês sobre os primeiros rudimentos? O que é os primeiros rudimentos? Você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode prejudicar. Esses são os primeiros rudimentos, mas você imagina crente tendo que ouvir isso, sendo que nenhum ímpio faz isso? Então assim, isso não pode existir na nossa vida. Como é que eu falo pro crente, você não pode mentir? Se espera que o crente não minta. Quando nós somos salvos, a obra da salvação em nossas vidas tem que exceder a lei. Aí a Bíblia vai dizer aqui, não de obras para que ninguém se glorie. Mas olha o que ela vai dizer em seguida. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só, não de obras para que ninguém se glorie, mas nós fomos criados em Cristo para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Não quer dizer que, porque nós somos salvos, nós não precisamos mais cumprir a lei. Está dizendo ali o contrário, está dizendo que Deus nos criou para as boas obras. Resumindo, existe duas maneiras da gente viver, ou pela lei ou pelo amor. A lei, ela não nos salva, mas ela nos dá uma vida tranquila. O amor é o cumprimento da lei, mas porque nós amamos a Deus e nós amamos os nossos irmãos. O cumprimento da lei na vida do cristão tem que exceder a lei terrena. Então, por isso que eu falo que é triste quando a gente vê pessoas, às vezes, dentro da igreja, que não consegue nem ser como um ímpio lá fora. É muito triste, porque a palavra transformadora de Cristo, essa fé, essa graça transformadora, tem que nos transformar de maneira que eles vejam que nós somos um povo diferente, que nós servimos a Cristo, que nós servimos a Deus e que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Nós temos que ser parecido com Deus. O mundo tem que olhar para nós e ver Deus e ver Cristo. A única maneira da gente
ser parecido com Deus é exceder a lei, é ser mais do que a lei diz que nós devemos ser e fazer. Não tem margem para desobediência. Nunca houve margem para desobediência. Nunca houve. Deus nunca deixou margem para desobediência. Tanto é que ele nos deu o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a lei, você teria que ser obediente mediante a lei, e agora no Novo Testamento, obediente mediante o amor. Deus nunca deu margem para desobediência. Deus nunca aceitou a desobediência. Nunca. Nunca aceitou e nunca vai aceitar. É por isso que ele enviou o filho dele. Uma vez que eu preguei num chá de mulheres, e eu falei assim, olha, quando Deus nos libertou do Egito, teve um processo da onde Deus nos tirou até onde Deus queria que nós chegássemos, que era a terra prometida. Teve um processo, um deserto. Teria que ser essas 3 etapas. O Egito, o deserto e Canaã. Deus nos salvou para ele. Para ele que ele nos salvou. E não para viver o que nós queremos viver, mas o que ele quer que nós vivamos. E o que levou o povo do Egito até Canaã? O que levou o povo lá pelo caminho no deserto? Moisés. Quem é Moisés? Moisés simboliza a lei. O povo só chegou em Canaã porque foi obediente à lei. Aqueles que desobedeceram à lei morreram no deserto, não chegaram onde Deus queria que chegasse. Então quer dizer que em toda a nossa trajetória, nós seremos guiados pela lei. Ou pela lei externa, ou pela lei interna, por meio do Espírito Santo. Mas sempre pela lei. Por isso Deus nunca deu margem para o homem desobedecer. Nunca. Nunca deu margem para o homem desobedecer. Quando Deus nos salva para Ele, e nós só chegaremos aonde Deus quer que nós chegamos por meio da lei. Então, se a lei é tão difícil de ser seguida, peça para Deus escrever a lei dele em nossos corações por meio do seu Espírito, para que nós possamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Aqui todas nós somos mães e nós devemos ensinar assim os nossos filhos. Deus, Ele nos comprou e nos resgatou para Ele, não para nós vivermos o que nós queremos viver, mas aquilo que Ele quer que nós vivamos. E para isso nós precisamos andar corretamente. Não apenas diante dos homens, mas diante de Deus. As autoridades foram constituídas por Deus e nós devemos respeitar as autoridades, respeitar a lei, viver em sociedade, respeitando os nossos irmãos, amando uns aos outros. E isso é quando nós somos obedientes. Desobedientes não conseguem fazer isso. E hoje nós temos tudo para vivermos uma vida de obediência. Porque Cristo pagou pelos nossos pecados, o Espírito Santo está em nós, para que nós vivamos uma vida de obediência. E essa é a fé pela qual nós somos salvos. Quando nós excedemos, essa é a fé. Amém?